Hoje é dia 17 de Abril, são 22h25, menos uma nos Açores, e este é o episódio 243 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Edu Constantino e comigo tenho o JB. Boa noite. E o Almirante Dama. Boa noite. Então, como estão? Como passaram esta última semana? A semana passei bem, mas agora estou cheio de medo. Então, o Almirante está ali a falar e a abanar-se, até fico fogo, até gelo. Estou gelado da cabeça aos pés. Não vou dizer mais nada hoje, acho eu. Acho muito bem, o que é preciso é respeitinho. O respeitinho é muito bonito. Acho muito bem. Então, vamos começar aqui pelo GB. GB, o que é que andaste a fazer esta semana? Ainda estou no é bonito, lembrava-me uma música muito popular. Não. Mas não vou citar. Não. Mas olha, tive falando em música popular, vou aqui fazer a parte de outras cenas, despachar, tirar já isso do caminho. Já tenho bilhetes para um festival de uma aldeia que me é muito cara, que é a Aldeia da Fatela. É um festival de punk ibérico que acontece, é a terceira edição este ano, portanto convido a malta a estar presente. É uma sexta e um sábado, quem não quer gastar dinheiro vai só na sexta. É um espírito muito, não diria software livre, música livre, mas é um espírito muito, muito tranquilo. Ou seja, existe um sábado repleto de bandas em que o bilhete custa uma fortuna, que são 10 euros, e ainda inclui uma série de coisas. Mas para quem ainda assim achar que é muito caro, 10 euros, pode ir na sexta-feira à borla e assista para aí 5 bandas, que nem sequer são restos nem fundos do tacho, portanto são bandas de respeito. Eu lembro-me de uma, não será do agrado de toda a gente que nos ouve, mas que são os Mata-Ratos, quer se queira, quer não, são uma banda com algum nome. Portanto, isto só para dizer que a sexta-feira ser gratuito não quer dizer que são as piores ou as melhores bandas, são só as bandas que podiam tocar na sexta-feira. Isto foi-me explicado por alguém da organização e que quis, lá está, alguém que se mudou para o interior. Um bocado da história que nós já falámos aqui também na altura da Mini DevConf e do trajeto que algumas pessoas fazem às vezes para vir para Portugal, não só pelos impostos serem mais baratos ou porque aqueles fenómenos todos de migração menos natural, digamos assim, mas há muitas pessoas que vêm, que se encantam e querem fazer pelo país. E a mesma coisa aconteceu com quem organiza este festival, por isso é que eu também tenho alguma simpatia adicional por isso. Foi alguém que se mudou para o interior e que não se limitou a ficar lá, portanto é alguém que está a tentar trazer coisas e trazer atividade e cultura também para o interior do país, ou seja, nem tudo tem que se passar em Lisboa e Porto, como nós também já aqui falámos noutros contextos. Mas pronto, esta é parte das outras cenas. Depois, entretanto, tive isto bastante mais técnico. Eu falei aqui que perdi um cartão SD de um dos meus Raspberry Pis aqui há uns... A brincar, há 2 meses já. O tempo voa. Sim, perdeste no sentido Morreu, de deixar de funcionar. Exatamente, morreu. Era das poucas coisas que eu não tinha ainda configuração salvaguardada, portanto não tinha, aquilo foi feito à mão para desenrascar. Neste momento já acordei o cartão, aproveitei a mesma embalagem para tirar o pó a uma série de rolls Ansible que eu tinha e que estava um bocado ao Deus dará. Portanto, para quem sabe como é que funciona o Ansible, se não for com Ansible Towers e coisas do género, aquilo tem que correr para as coisas acontecerem. E de vez em quando dás um toque aqui ou ali, dás uma pantofada aqui ou corriges um problema ou outro, não vais ao código, até porque o código varre-te os hosts todos e tu só queres aquele problema em particular e és preguiçoso e às vezes é mais fácil assim. Apostei nesta altura por ter o meu inventário atualizado, que é uma coisa que me orgulho bastante. Portanto, tenho neste momento todas as minhas instâncias que tenho, incluindo containers LXD, está tudo catalogado dentro do meu inventário de Ansible. Muito bem. Tudo verdinho, tudo prontinho a funcionar. Não tenho ainda o Raspberry Pi a fazer o que já fazia antes. Porquê? Porque a partir de agora vai ser tudo em código, não vou vacilar outra vez. Portanto, a próxima vez que o cartão morrer instala o Ubuntu no cartão e corre o Ansible e fica tudo a funcionar. Não me lixam segunda vez. Mas pronto, como estou a arrumar tudo, a boa notícia, pode ser uma notícia para a comunidade também, é que algumas daquelas, apesar de serem coisas simples, mas algumas daquelas roles provavelmente eu vou torná-las públicas. Pode dar jeito a alguém, ou alguém pode querer melhorar aquilo, não é nada do outro mundo, mas eventualmente estejam atentos, porque pode ser tornado público brevemente.
E tenho. Muito bem. Ainda posso dizer mais uma coisa? Ou já? Sim. Tenho também uma explicação para dar. Houve malta, ouvintes nossos que vieram ter comigo na altura em que eu falei que tinha assumido novas funções numa nova empresa e que, para castigo, uma vez que eu era pessoa bastante feliz a trabalhar na Angulo Solid, para castigo me tinham dado um computador com um sistema operativo menor. E recebi várias pessoas que me abordaram diretamente, algumas a dizer, então mas tu não consegues instalar ali uma coisa em condições, então mas tu não sei o quê, então mas... Ou seja, e a pergunta era quase sempre a mesma, que era tentar resolver o meu problema. Eu não sei se fui claro o suficiente quando falei aqui sobre isso, mas e há uma clarificação que é preciso fazer, ou seja, por razões de, e eu não sei como é que se traduz isto, estou aqui à espera que o Almirante me venha corrigir daqui nada com aquela cara que ele sabe fazer muito bem, mas por questões de compliance, eu não posso simplesmente mandar abaixo um sistema operativo e pôr outro. E não só, o computador não é teu, é da empresa, é a empresa que manda. Foste tu que falaste sobre isso, não fui eu, portanto eu quanto a isso não vou comentar. Portanto, estou só a falar mesmo em questões de compliance e vou falar outra vez, que é para o gajo se mandar ao ar. Mas, para quem não percebeu a minha mensagem logo quando eu falei disso a primeira vez, o meu objetivo não era ser egoísta e resolver apenas o meu problema. O meu objetivo era tentar mudar, dentro do possível, havendo abertura ou não, mudar mentalidades e tentar, de alguma maneira, que a estratégia e a abertura em termos da escolha, vamos falar em escolha, não vamos querer falar em obrigação, mas a escolha do sistema operativo que se usa possa ser adequado às necessidades de quem está à frente dele. E foi nesse sentido que, e pessoas que estão preocupadas com a minha saúde e com o meu bem-estar, podem ficar descansadas porque ainda não tenho um sistema operativo à altura das minhas mãos, mas posso dizer que dentro da empresa já a primeira pessoa, e fazia sentido que assim fosse, uma das pessoas que entrou recentemente na empresa recebeu um computador que, ao contrário de toda a empresa, recebeu com um sistema operativo minimamente profissional, portanto o Ubuntu 22.04, para fazer mais uma, Miguel, test drive para ver se existem condições para que aquilo que ainda é um piloto possa ser alargado ao resto da empresa. Posso dizer que os testes correram todos bastante bem, portanto, brevemente, outros elementos, pelo menos das equipas que se justifica, vão receber também computadores com o Ubuntu 22.04 e será uma questão de tempo até eu ter o meu trocado, e aí essa é a parte fixe. Agora, aquilo que me deixa satisfeito, e para não pensarem que eu sou um porco egoísta, não era só resolver o meu problema, mas era tentar que as condições globais do sítio onde eu estou pudessem ser diferentes. É isso que está a acontecer. Estamos, não tenho números, mas estamos bastante bem encaminhados para não só reduzir o número de sistemas operativos menores nas máquinas de trabalho que usamos, mas também na infraestrutura que temos e que segura todo o negócio da empresa. Portanto, estamos calmamente a substituir ou a anular software de qualidade duvidosa em toda a infraestrutura, o que é fixe. Portanto, fiquem descansados. Não tem mais nada, Diogo. Desta vez, Muito olha, bem. vou calar, olha, já. Então, assim. Almirante, corrija então aí. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite aqui no estúdio, o Diogo Constantino, e também muito obrigado ao nosso outro excelentíssimo representante JB. Ora bem, nós no Almirantado, como somos, enfim, parte da instituição militar, pretendemos defender a nação e, por consequência, a língua portuguesa. Ora, no nosso entender, compliance, apesar de sermos obrigados a usar esse termo no contexto das manobras conjuntas da OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, e não NATO, que é um anglicismo, nós gostamos de dizer conformidade, cumprimento ou... Espera que ele foi ao primeiro. Espera aí um bocadinho. Fui, por acaso foi. Observância. Almirante, também. que é Almirante, tem um ice na estante, não vai ao primeiro, que isso é por acaso, onde é que eu tenho? Não interessa. Bom, mas sim, não via-se daqui. Se tivesses o ice nas prateleiras, via-se daqui. Aqueles são para aí 4 volumes e grossos todos. Não, mas eu aqui não tenho. Pois não? Dá para ver daqui que não tens? Tenho ali uns dicionários, mas não sei nada a ver com isso.
Cumprimento, observância ou conformidade. Conformidade, ok. Conformidade com as regras sim, internas sim. de segurança da empresa, etc, etc. Por acaso é curioso que eu nunca tinha pensado na tradução dessa palavra, que eu usava isso diariamente, porque eu, enquanto formador da empresa onde eu trabalhava, eles têm regras de conformidade que são assim uma lista gigantesca e que eles te dizem, tens de dar isto em 4 horas. E eu olho para aquilo e digo assim, amigos, isto para ser bem dado são 2 dias. Mas tudo bem. 2 Faz dias o que de se 2 pode. horas cada um, está feito. Não, é ainda uma lista E test longa. drive, E depois, fiquei na dúvida também. Tiveste tanto tempo, foste à procura de test drive também. test drive, boa pergunta. Test drive, como é que nós traduz test drive? Não vais ficar, dar não uma- vou ficar à dar uma- espera. dar Diogo, e uma a tua voltinha. semana, como é que correu? Dar uma voltinha. Olha, eu tive para aí 1 hora na semana passada às cabeçadas porque não era capaz de correr nested containers dentro de um container de LXC. E precisavas. isto, não foi capricho, e precisavas. Precisava fazer um teste de uma coisa. Queria, neste caso, correr Docker dentro de LXC, que é algo que eu faço regularmente. E pá, tive quase 1 hora às cabeçadas com isto, até que percebi que era porque estava a usar o snap do Docker. E há ali uma colisão de namespaces do LXC e do Snap. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Estás a usar Ansible para fazer isso ou estás a fazer tudo à mão? Não, estava a fazer à mão. Normalmente eu tenho um perfil de LXC que trata destas coisas todas, tem lá tudo scripted e normalmente faço isso. E também de vez em quando preciso criar um perfil novo, primeiro testo à mão algumas coisas. Tens isso publicado ou é secreto? Não tenho publicado porque nunca precisei, mas pode-se fazer. Tu precisas, tu não publicas para tu precisares, tu publicas para os outros precisarem. Sim, mas não tem segredo nenhum, porque Teve sido mal ter que estar a explicar isso ao Diogo, porra. Sim, mas pronto, adiante. Eu percebi que normalmente eu utilizo o repositório oficial do Docker e não sei porque naquele dia deu-me para usar o Snap. Foi Então, mas espera, automático. se tens tudo scripted, como é que naquele dia te deu para? Porque estava a tentar fazer um perfil novo e então estava a fazer alguns testes e. Ok, começaste do zero, ok, já percebi. Exatamente. Não sei porque naquele dia deu-me para fazer isso. E pronto, ao fim de 1 hora percebi que o que é que estava a fazer mal. Portanto, o Docker em Snap tens umas curvinhas que tens de dar a seguir. E mesmo assim aquilo não fica perfeito. É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa que terias que fazer normalmente. Ali a questão é o namespace do Snap que deve estar em colisão com o namespace do container. Ou cgroups, ou uma coisa qualquer que está para ali a colidir. Não é só uma questão de rede? Não é. A última vez que eu não tive é. cabeçadas entre LXC e Docker era a rede do Docker, mas neste caso não era com a rede do LXC. Mas neste caso não era. E pronto, resolvi obviamente instalando o Deb. Portanto, se quiserem instalem o Deb dentro do LXC e corre tudo às mil maravilhas. Também aconteceu-me que lixei o meu Vodafone X. Há um problema com a OTA do 25 do Ubuntu Touch, a última OTA de Chinil, e que causou que alguns dispositivos mais antigos com essa OTA precisam de 2 reboots para arrancar o sistema operativo. Cada vez que fazes um reboot, ele não arranca a primeira. Não valeu, é outra vez. Tens de ir lá outra vez. E então resolveu-se fazer um hotfix para corrigir isso. Contudo, esse hotfix basicamente previne que outros dispositivos resolve o problema daqueles, mas outros dispositivos deixam de facto de arrancar. Inclusive os Vodafone. O dispositivo do Constantino. Não só, vários outros. Eu queixei-me e fui falar com os developers e eles disseram que não fui a única pessoa a queixar-me. Portanto, só que o Constantino imediatamente tenta reinstalar. Alguma coisa fiz mal na reinstalação e basicamente briquei o dispositivo ao ponto dele nem sequer a ligar o ecrã. Bricaste como quem diz está irrecuperável ou... não, deu para recuperar. O The Kit e a Amy ajudaram-me com uma ferramenta que eu não posso dizer qual é que é, porque eu não a posso ter,
E... Oi, espera Sim, aí, sim, como sim, assim? Como assim? Não posso dizer mais. Não podes ter? Não. Ah, E guiaram-me pelo processo de recuperação do dispositivo com sucesso total. Onde se lê Diogo Constantino, deveria ler-se Jeremias, o fora da lei. Exatamente. Zé do Telhado, Exatamente. perigoso bandoleiro de aparelhos mortos. Exatamente. Alice, estive e ainda estou doente. Estou aqui graças à Big Pharma. E a Tu seguir também vou estás tomar. metido na conspiração. Esses porcos Também. Eu vi capitalistas. logo. A Para seguir para quem não nos está a ver, eu e o Miguel estamos de máscara para prevenir. É verdade, para não espalhar o os Diogo, vírus. o Diogo não sabe o que tem e nós, por prevenção, estamos os dois de máscara. Uma É máscara verdade. muito realista, mas é efetivamente uma máscara. Exato, aqueles de fato completo. A seguir vou tomar mais uns comprimidos e ver se consigo recuperar a tempo de estar no evento de quinta-feira. Pô, ainda falta bué, então. Estamos a brincar. ok. Mas já estou assim há mais de uma semana, portanto. Então, mais uma razão. Mas então. tu estás na liberdade de dizer o que é? Ou é alguma doença altamente contagiosa que meteu Provavelmente toda a gente em constipação casa há qualquer. 3 anos atrás? Uma constipação qualquer de ter dormido com a janela Oi, para aberta. aí já. De ter dormido com. Não digas o resto. Não digas o resto. Deixas-te. Além disso, Fica assim. andei sobrou-me algum tempo, apesar de tudo, para experimentar as beta e as daily de Lunar, mas já falamos disso um bocadinho mais adiante. E tu, Miguel? Já tenho uma coisa gira para contar sobre. Para contar, não, para partilhar sobre isso. Mas sim, Miguel, e então? Sr. Almirante, sua semana. O que é que eu fiz esta semana? Esta semana diverti-me a valer, fiz coisas giríssimas, foi magnífico. Então, sobre o mundo, nada. Não é? Estive a brincar com a minha. Calma, então. Estive a brincar. Sim, com a tua. Vá, avança. Mas E já a não é seguir? levado a sério. Estive a brincar com a minha instalação de Home Assistant e consegui finalmente instalar o HACS Home Assistant. Bem bom, e que tal? Community Store, Acho que é isso. É o X. Acho que é isso. Pronto. Sim. E ainda lutei um bocadinho, mas consegui instalar aquilo. Vá lá, funcionou, segui tudo, passinho a passinho, finalmente. Há uma música Agora sobre falta isso. fazer. Hã? Há uma música sobre isso. Passinho a Passinho a passinho, não passinho. sei o quê, sim. Sim, é de um gajo sul-americano, não é? Não Aquelas faço coisas. ideia. Não sei se é homem ou se é mulher sequer. É aquela música que a bastonária de ordem dos enfermeiros. Sim, Onde tu queres levar a conversa. Ok. Vá, continua. E então, Estavas a brincar com a tua e instalei o depois. Home Assistant Community Store, andei ali a explorar aquilo. Agora falta-me fazer tudo o resto. Eu gostava, para começar, de configurar uma janelinha no meu painel do Home Assistant com as tarifas do mercado de eletricidade. Para começar, ainda não consegui fazer isso. Eu arranjei uma integração qualquer que dá para fazer isso, mas depois não percebo nada daquilo, não sei configurar. Preciso editar o ficheiro YAML, YAML e Yet another Já markup language. isso. E aí ainda me falta comer alguma farinha para perceber o que é que estou a fazer, não é? E pronto, à parte disso, andei a brincar com as betas Da onde? em Cascais. As betas do Ubuntu 23.04 da Sim. nova versão que vai sair agora. Epá, e estou a adorar aquilo. Experimentei o Ubuntu normal, experimentei o Ubuntu, que é o meu favorito, era o meu favorito, experimentei o Ubuntu Mate Studio, só não experimentei o Kubuntu E mais? porque Agora há não muitos calhou. mais. Não calhou. Ok. Olha, só aqui a nossa agenda então, antes de irmos para as nossas experiências com Força, as força. betas.
esta semana, no dia 20, temos o encontro de Cinta e festa de lançamento do Ubuntu 23.04. Não podes Lunar dizer assim, Lobster. quando é no dia em que sai o episódio, não podes dizer, esta semana, no dia 20, porque a ideia que é não sei quando. Não é hoje que sai o episódio, não é? Ou para quem nos está a ouvir agora. Se não sair na sexta-feira, Pois, se não... exatamente. Vai depender de condições técnicas. Portanto, o dia 20, o dia 20 está no calendário, no dia 20 de Abril. De sair na sexta, ardeu. Pois, ou Estivessem tivessem atentos, atenção. ou fossem patronos. Exato. Só de prevenção, se calhar devíamos gravar já, que foi fantástico e que a festa foi espetacular. Foi muito bom, pá. Aquilo foi o melhor de todas. Exatamente. Sem e depois dúvida. no sábado há a festa lunar no Centro Linux, sábado de dia 29 de Abril. Portanto, ainda falta Festa algum lunar tempo. vai ter ácidos. Só das baterias. Consegues garantir isso? As pessoas vão ser revistadas antes de entrar, é isso? É isso, cada um que se reviste a si próprio. Oh. Responsabilidade individual. Então não consegues garantir que não vai haver ácidos. E pronto, sábado, dia 29 de Abril. Há 2 bundles do Humble Bundle, se quiserem apoiar este show. Sim. Fica já resolvido. Um é o Web Development Book Bundle pela Pragmatic Bookshelf. Tem uma série de livros sobre o desenvolvimento web, obviamente. E o Pocket Guides 2023 Book Bundle pela O'Reilly, que tem uma série de livros que são sempre muito úteis. Eu tenho aqui um deles, acho eu. Acho que este também faz parte do bundle. E este Para papel, quem não tem vídeo lá em casa, o Diogo Constantino está a segurar um livro de papel com a capa azul e branca em frente à câmara e com 2 murros. É sobre expressões regulares. Ai, que horror. Que horror, não, que espetáculo. E pronto, se quiserem apoiar este show, tem esta forma, que é comprar estes bundles pagando o preço que quiserem. E escolher o quanto do que pagam é que reverte a nosso favor. É empurrar tudo para a direita. Pronto. E assim sendo, acho que é o momento de entrarmos na nossa mariscada, falar aqui um bocadinho das lagostas. Miguel, queres começar tu? Pode ser. Então, instalei aquela betazinha do Ubuntu 23.04. Estive a experimentar um bocadinho, a rodar um bocadinho. A primeira coisa que eu fiz foi atirar-lhe para cima com as extensões que eu costumo usar com mais regularidade. Porquê? Perguntam vocês. Faz todo sentido, não é? Porquê, então? Sim, se é o que tu usas, não Está bem, mas lógico. Lá porquê. Porquê, Miguel? Porque eu não quero ser apanhado com as calças na mão quando fizer o upgrade. E portanto, aliás, a atualização. E então, aparentemente, está tudo a funcionar, não há problema nenhum. Aquilo vem com o Firefox com a versão 111 do Firefox. Já deve estar com o 112, porque o Cid faz isso automático. É possível. Em Snap, obviamente. E assim das coisas que tu vês imediatamente que são diferentes em relação à versão mais atual que nós estamos a usar agora, é que no canto superior direito, onde tens o menuzinho das opções do sistema, com os indicadores, sim. Tu agora tens uns indicadores rápidos de uma série de funções que são super catitas. Tu chegas ali, carregas e aquilo tem logo botões de uso frequente. Eu chamo-lhe assim. Tens aquilo muda. Ou de acesso rápido. Sim, de acesso rápido. Muda do modo claro ou escuro com o clicar de um botão. Portanto, tu quando queres assim as janelas e isso tudo em modo escuro, carregas ali e ele muda. Quando queres aquilo em modo claro, carregas aquilo e ele muda. O que é fixe para quem gosta de usar o computador em contextos diferentes. Estás a trabalhar de noite, estás a trabalhar de dia, às vezes é preciso. E tens também a ligação à rede, que é um botãozinho rápido em que tu oscilas, portanto mudas de rede Wi-Fi ou mudas para a ligação à rede por cabo, seja o que for. Tens o consumo de energia e depois tens o consumo de energia ou o estado da bateria? O perfil de consumo. O perfil de consumo. Portanto, se aquilo está em modo de poupança ou em modo performance, podes gastar à vontade. Sim. Se bem que no caso do Ubuntu já não tens a opção performance, tens só o já me esqueci do nome daquilo. Modo livre, portanto precisas de todo no assador, não é? E depois ainda tens o botãozinho para a luz noturna,
que é aquele modo que Tira a luz azul. puxa o espectro do ecrã mais para o vermelho para descansar a Exatamente. vista, que é para relaxares a hipófise. Eu fui pesquisar como é que se chamava o órgãozinho no cérebro que regula as nossas hormonas baseada na presença de luz natural. É a hipófise. E em quem tem Bluetooth também há ali acesso rápido às definições de Bluetooth e também há acesso rápido às definições de áudio, que dá muito jeito para quem trabalha com áudio e gosta de ou precisa de mudar configurações de áudio com alguma frequência. Ou para quem faz as neiras com o microfone, que é o meu caso. Isso por acaso dá-me imenso jeito. Olha, E deixa-me depois desculpa só, no cantinho, depois lá para cima, uma coisa que mal se vê, tens o botãozinho para ativar as capturas de ecrã, chamado screenshot, que dá jeito, vá. E também sim, é uma forma fácil de disponibilizar a descoberta dessa funcionalidade. Sim. Qual é a versão que estás atualmente a utilizar, Almirante? 22. 22, tens de ser mais específico. 22.04. Estás LTS? LTS, sim. Ok. Eu só uso os LTS por norma. Raramente escorrego para fora disso. Com esta versão que eu estive a experimentar, francamente fiquei agradado, porque outra coisa que eu notei, dá-me a impressão que está mais rápido também. Pode ser uma impressão inteiramente subjetiva, mas dá-me a impressão que está mais rápido. A Canonical tem desenvolvido uma série de patches para o GNOME que não estão ainda incluídos no upstream e que outras distribuições não estão a utilizar ainda, e que faz com que o GNOME seja mais rápido. Pois, mas eu senti isso até porque eu estava a usar isto numa máquina virtual, portanto não estava a usar isto com os recursos do meu computador à vontadinha, tinha algumas limitações. E eu quando corro estas coisas em máquina virtual, até gosto de lhe pôr limites em termos da memória disponível e isso tudo para ver que tal é que ele se porta com recursos mais limitados. E portou-se bastante bem. Eu até fiquei espantado. Uau, ok. De modo que eu, francamente, raramente tenho vontade de atualizar o meu sistema assim de repente. Geralmente digo aos outros para irem à frente e depois eu já lá vou ter. Desta vez... Sentes-te tentado? Acho que sinto-me tentado, vou tentar. E pronto, depois tem outras funcionalidades engraçadas que são catitas. Por exemplo, uma coisa que eu reparei, que acho imensa graça, gostei, boa ideia. Vocês sabem, quando vocês estão no Ubuntu Touch, no painel lateral com os atalhos das aplicações, quando vocês têm mensagens por ler ou coisa assim, aparece um botãozinho verde com um número. Sim. Que é o número de mensagens no Telegram ou nos SMS, aquelas coisas todas. Nesta versão do Ubuntu, isso aparece no atalho das aplicações na barra. Sim, mas isso já aparece, pelo menos para o Telegram já aparece. Para o Telegram sim, mas para as outras coisas eu nunca reparei nisso. Eu não tenho outras coisas com notificações ativas, portanto... Estou neste momento a testar o Thunderbird, já vos digo. Ok. Mas fica aqui a mesma dúvida, porque eu acho que sim, acho que isso já aparece, já é... Pois, se calhar eu nunca tinha reparado nisso, porque eu não tenho muitas aplicações que usem notificações desse tipo, mas quando eu olhei para a barra e vi aquilo, de repente lembrei-me, espera, isto é idêntico a... Não, o Thunderbird não tem, mas algumas aplicações têm, provavelmente deve ser uma questão da aplicação. Eu estou aqui a olhar para o meu Telegram e tem 9.999, que é o número máximo que ele mostra. O meu também. Mas nunca tinha reparado nisso, em mais nada para além do Telegram. Isso achei curioso. Pronto, às tantas é uma novidade. Talvez. Mas, enfim, em relação a esta nova edição, obviamente já não vem... eu vou continuar, isto é a minha opinião pessoal, vocês lá em casa depois podem crucificar-me se quiserem, porque a Páscoa foi há pouco tempo. Eu vou continuar a usar o FlatHub para instalar determinadas aplicações no formato Flatpak. E, portanto, fica a mensagem para a Canonical. Obrigado por esta nova versão, mas tu não mandas em mim. Pronto. Não percebi a relação com as classificações, mas tudo bem. Mas pronto, porque não mudou nada a esse respeito no Ubuntu. Era só para apimentar um bocadinho
Ok. Pronto, a cena. Mais alguma coisa? Tu queria a tua lista ainda está um bocadinho fazer aqui uma interjeição. ressalva. Eu tenho, não sei se porque ando com a mente conspurcada ou não, mas eu passei por várias formas de utilizar o Ubuntu ao longo dos últimos anos. Ou seja, eu era aquela pessoa que assim que começavam a sair betas, eu atualizava, com aquela pica de todos os dias há montes de atualizações para fazer, à espera de encontrar bugs. E não estou a falar de máquinas virtuais, estou a falar na minha estação de trabalho, na minha máquina de trabalho. Portanto, atualizava um mês e meio antes de sair a versão final, sempre com o objetivo de reportar bugs, de os encontrar e de poder reportá-los. Depois, nos últimos anos, armei-me preguiçoso e comecei, e estamos a falar, como é óbvio, de 6 em 6 meses, portanto, não era de 2 em 2 anos que eu fazia isto. Portanto, raramente andava em versões estáveis, portanto, assim que aquilo veio, mudava outra vez. Por razões profissionais, comecei-me a habituar a fazer aquilo que é o mais aceitável, que é usar LTS e não sair das LTS, e mesmo quando sai a LTS seguinte, esperar algum tempo, até lá está, os outros, como dizia o Almirante há bocadinho, os outros que vão à frente, que eu depois logo lá vou ter, mas não sei porquê, nem porque não. Nas últimas 2 semanas, senti uma vontade, não de ir atrás das RCs, mas pelo menos de atualizar o meu computador de 6 em 6 meses. E o que me deixou intrigado foi algumas das coisas que tu acabaste de escrever, Miguel, Almirante, peço desculpa, e que me deixaram intrigado já da versão 22.10, nomeadamente a forma prática como os indicadores, lá está, e eu oscilo bastante entre alguns desses indicadores, e a primeira vez que eu vi isso foi no Centro Linux. Não sei, Diogo, se te lembras de eu te perguntar qual era a versão que estava no Centro Linux, porque aquilo que eu vi nos computadores que lá estavam não é aquilo que eu vejo diariamente no meu computador. Yeah. E fiquei intrigado. Com a tua descrição do fantástico desempenho da nova versão, eu já percebi que não tarda nada, estou a fazer um do Release Upgrade e estou a subir e a sair fora das LTS na minha máquina de uso diário, de uso pessoal. Estas melhorias começaram-se a fazer sentir na LTS, mas esta nova versão tem partes melhoradas nesse aspecto. Tem sido um trabalho que a Canonical tem estado a fazer lentamente com o GNOME. Só que a Canonical tem entregue esse trabalho aos utilizadores para produção e o GNOME não. Miguel, continua. Fantástico, Mike. E então, coisas outra coisa que eu reparei nesta versão do Ubuntu, que na 22.04 eu nunca vi isto, ou então não estava com atenção, mas já vi isto em Plasma. Eles agora têm o Ubuntu vem com um desktop, que tem assim uma espécie de relevado, que eu acho que é feito com um PNG transparente, que muda o papel de parede, vamos dizer assim, quando tu oscilas entre o modo claro e o modo escuro. Aquilo passa de modo noturno para modo diurno. É assim uma coisa um bocado estranha. Sim, acho que sei o que é que estás a falar. Sim. Há um filtro qualquer a ser aplicado, sim. Mas isso já acontecia com o Kinetic. Eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto isto nas versões. Não vais ao Centro Linux? Estou a usar 22.04, nunca tinha visto isso. Fiquei curioso. De qualquer maneira, eu gostei desta nova versão. Acho que é isto que eu tenho para dizer. Daquilo que eu experimentei, sentia mais rápida. Gostei das inovações visuais daquilo. Obviamente há melhoramentos numa série de aplicações que vêm no pacote, que também vão ser atualizadas logo de raiz. A única coisa que me faz um bocado de espécie, e isso sou eu que sou um chato, é que na instalação aquilo disse-me que eu tinha que ter pelo menos 18 GB de disco livre para poder instalar, e eu tenho saudade daquele tempo, há muitos anos atrás, quando eu conseguia instalar o Ubuntu quase completo num netbook com apenas 8 GB de disco e funcionava tudo. Isso faz-me alguma confusão. A que é que se deve o tamanho
de 18 GB destas últimas versões, como espaço mínimo no disco para instalares aquilo? Olha, Tem a ver com os para já, snaps? não. Será? Não. Para já, indes ver ao wiki do Ubuntu, o requisito mínimo é de 25 GB. Nice. A mim disse-me 18. Lá está, 2 GHz de dual core, 4 GB de RAM, 25 GB de disco, VGA com HD, de resolução, leitor de DVDs ou de CDs ou uma porta USB, idealmente com acesso à internet. O motivo é que o software faz mais coisas, inclui mais software, portanto o tamanho aumenta. Mesmo assim é uma diferença muito grande. Pelo menos para mim, que eu uso mais ou menos o mesmo software que usava há... Sim, mas o software que tu usas também faz mais coisas. Não sei se faz, eu não sinto assim uma diferença por aí além. Podes não sentir porque és insensível, mas faz. Sim, sou um bruto, também é verdade, mas de facto, eu não, da minha experiência pessoal, eu não faço mais com o computador. Mas isso não quer dizer que ele não seja mas isso não quer dizer que o computador não seja capaz de fazer mais. Pois, está bem, acredito. Eu acho que o computador tem as azeitonas estão na mesa, confiança, não as comeste, o problema é teu. Exatamente, e depois, além disso, cada conjunto de pessoas utiliza um subconjunto diferente de funcionalidades. Pois. E pronto, e assim vai. Ou seja, o prato vem com o couvert, não é? Com as azeitonas e o queijo e o pão e tal. Eu não como, mas pago na mesma. Não comeste, ou não pago, neste caso. Ela disse 25 GB não é nada. Não é nada. Para um desktop, não. Para um desktop, espaço não é. útil. É espaço útil, não é nada agora. Mas há uns anos atrás, aquilo. Sim, mas aquilo é agora, não é há uns anos atrás. Aliás, há uns anos não pode ser atrás, portanto, os anos não são atrás nem à frente. No é ao contrário, pessoal, Diogo. Há uns anos é sempre atrás. É sempre atrás. No meu caso pessoal, eu acho que a melhor solução, para mim, pelo menos, é sempre instalar a versão reduzida, minimalista do Ubuntu e depois ir instalando a que eu preciso. Mas olha, como é que está o instalador? Desculpa, Diogo, continua. Essa instalação que deixou de existir e que depois o Impress recriou, ela requer na mesma que haja muito espaço em disco, porque o que ele faz é instalar tudo e depois no fim remove. Era aí que eu queria chegar, ou seja, era isso era a anedota. Isso é de amadores, pá. É o que é. Mas essa é a anedota, ou seja, a anedota é tu tens que instalar tudo e se queres minimal vais demorar mais tempo ainda porque ele vai depois perder tempo a remover tudo. Mas pronto. Agora vem uma pergunta. Vocês que já andaram a experimentar, eu não experimentei nada, como dá para notar daquilo que eu estou a dizer, ou que não estou a dizer. Agora, das vossas múltiplas experiências por distribuições ou por versões do Ubuntu, nunca se sentiram tentados em experimentar coisas como NixOS ou coisas do género? Eu já experimentei, também precisamente com esse objetivo. E que tal? É que eu tenho a curiosidade de experimentar, nem isso é para mim. Isso é um episódio à parte. Está bem, mas podemos começá-lo aqui. O Miguel já disse que devo experimentar, não é? Sim. Tens 3 minutos. Tiago, estás aqui a estragar o esquema do Diogo, pá, ele tem isto tudo organizadinho. Estou nas tintas. Há 6 anos que me estou nas tintas, não é hoje que eu vou mudar. Eu vou explicar porquê e porque é que eu gostava de ouvir os teus 3 minutos sobre o NixOS. Porque acho o conceito fantástico para aquele contexto, e tu também serás um dos interessados, porque já partilhaste aqui algumas vezes experiências semelhantes. Eu tenho... Ambas as minhas filhas estão educadas no sentido de usar software em condições. Pais, tios, familiares distantes com os quais nós não estamos diariamente, usar uma coisa como NixOS, pelo menos é a ideia que eu tenho, posso estar 100% enganado, mas usar uma coisa completamente encapsulada e que é bastante estanque, digo eu, seduz-me, especialmente nestes contextos. Não sei se eu, enquanto utilizador, me iria adaptar, mas entregar soluções, não estou a dizer que seja especificamente o Nix, mas que seja num contexto semelhante, parece-me bastante interessante. Ou seja, isto é uma espécie do Ubuntu Core,
mas um pouco mais flexível e mais manobrável, porque o Ubuntu Core tem bastantes limitações. Eu tentei usar várias vezes no contexto de Nextcloud e no contexto de outro tipo de contextos, e aquilo chega sempre a uma altura em que tu bates numa parede, porque há uma coisa que não tens snap e não consegues instalar mais nada, portanto acabou ali a tua conversa. Dá-me lá, eu gastei portanto 2 minutos para me falares da tua experiência com o NixOS. Quem, eu ou o Diogo? O Diogo não tem experiência, portanto tens que ser tu. Eu nunca experimentei NixOS, eu experimentei outras coisas. Disseste NixOS. Não, eu não disse NixOS. Quem falou em NixOS foste tu. Eu falei NixOS e tu disseste, sim, eu experimentei já. Experimentei outras coisas. Que outras coisas? Por exemplo, eu, para tentar poupar espaço de disco e ter assim instalações magrinhas e tal para computadores mais velhinhos, às vezes gosto de pegar em Debian. Não, esquece, outra, siga, não serve, outra. Debian sem molho. Não, outra. E depois vou acrescentando os ingredientes. Não, outra. Puppy Linux. Não, outra. Ok, já percebi. Não dá. Portanto, então. Temos que preparar um episódio sobre isso. E aí eu posso dizer que vou instalar e que vou experimentar. Porque ando curiosíssimo para ver o conceito. Tu tens alguma opinião sobre isso, Diogo? Estavas a querer falar há bocadinho? Eu guardo para esse episódio. Em linguagem constantina é não, mas não vou dizer que não, para não assumir a fragilidade, portanto vou deixar para o próximo episódio. Para quem não percebe português, estás assim. muito enganado. Então diz qualquer coisa, caramba. Não quero dizer agora. Tenho 14 minutos para falar de outras coisas mais interessantes. Então vá, começa. Eu como almirante exijo disciplina. Pronto. Segue o plano, Diogo, segue o plano. Mais nada. Eu também estive a experimentar o Ubuntu, a versão beta. Gostei muito das melhorias no instalador, no novo instalador. O instalador então, espetáculo. Gosto de poder escolher já uma data de coisas que normalmente teria que fazer depois da instalação. Como por exemplo? Escolher qual o tema que queres usar, se queres usar o Dark ou Claro, se queres configurar a tua conta de Nextcloud, se queres enviar a informação sobre hardware e setup de configuração para a Canonical. Sobre a conta Nextcloud, tu instalaste ou não? Tu configuraste a conta Nextcloud? Não, eu não fiz isso nesta. Já fiz isto com a instalação que eu uso no hardware físico. Esta foi só para testar o instalador. O que é que ganhas com isso? Não configurei. É que eu também já instalei e acabo sempre por remover porque não ganho nada com isso. O que é que tu ganhas com configurar a tua conta Nextcloud no sistema operativo? Tenho integração com outras coisas, com os calendários, com essas coisas todas, fica tudo adicionado e disponível. Os calendários? Creio que sim. Não, só tens o WebDAV. Só tens fecheiros WebDAV, que é lento como o raio, portanto eu acabo sempre por instalar o cliente. Mas tens com outras coisas, de certeza. Mas não sei se te configura, te permite configurar o cliente para sincronização de fecheiros. Já não me lembro o que é que é. Essa é sempre a minha esperança, e sempre que eu adiciono a conta Nextcloud acabo por remover porque não ganhas nada com isso. Eu queria só lembrar a audiência de que a opção de instalar o Nextcloud na instalação do Ubuntu é uma opção. Sim. Sim, ok. E não é de instalar Nextcloud, é pelo que o Diogo está a dizer, adicionar a conta, que é uma coisa que aparece também no primeiro login. Já não me lembro o que é que aquilo faz, de facto. Não faz nada, exatamente. É por isso que não te lembras. Se não fizesse nada, não estava lá. Não, lá está. Adiciona-te uma unidade de rede WebDAV, que é lenta como o raio e que não faz sincronização. Ou seja, poderá dar jeito, por exemplo, um Raspberry Pi com um cartão de memória muito, muito reduzido para poderes aceder sem teres que ter o conteúdo do teu lado. Mas tirando isso e para tu teres e para uso massivo, imagina, se nós tivéssemos aqui a gravação do episódio e tu tivesse a conta Nextcloud configurada desse modo, a boa viagem para enviares cada fecheiro AV do teu episódio semanal. Ok, eu depois verifico. Ok. Entretanto, Alice também permite escolher de forma adiantada as configurações de privacidade, que é bom, antes de começares a usar o próprio sistema. Gostei disso. A única coisa que foi que a seleção do tema não funcionou comigo. Não sei se é um bug. É uma versão beta ainda, portanto é possível que. Sim. De qualquer maneira, tu podes sempre mudar isso depois. Sim, claro. Ninguém. Claro, mas eu gostei do facto de poder fazer de forma adiantada durante a instalação. A instalação também foi bastante rápida. A forma como a instalação é feita dá-me a impressão que usando o SubUbiquity que fica mais rápido.
E mais, durante a sessão eu também gostei muito daquela questão dos acessos rápidos que tu mencionaste, Miguel. E nas definições gostei de estar lá para a omissão o suporte para o WireGuard. Há uma secção nova nas definições que é as multitarefa, onde nós podemos escolher com alguma granularidade funcionalidades como os ecrãs virtuais, qual é o comportamento dos monitores físicos no setup, a função deles, se ficam estáticos ou se ambos mudam quando mudamos de desktop, ou se muda só um quando, esse tipo de coisas, como funciona a alternância entre as aplicações, e é fixe porque ele também mostra animações nas definições, no ecrã das definições, e nós podemos prever como é que isto vai ser tudo comportado, porque as animações demonstram de facto qual vai ser o comportamento de cada uma destas coisas. Ou seja, tens uma antevisão da ergonomia do teu espaço de trabalho e da interação com os elementos do espaço de trabalho. Exatamente. Faz todo o sentido num desktop, não é? Uma coisa que tu vais ter de olhar o dia todo e tens que interagir de determinada maneira. Exatamente. Eu acho é que eles podiam era integrar com parte do sistema, à semelhança do que faz o Plasma, os tais quadrantes na divisão das janelas. Pá, isso é que me dava um jeitão. Exatamente, tu falaste disso na semana passada que descobriste uma extensão que curiosamente eu já tinha aqui há tempos mencionado no tema, no nosso canal, nosso grupo de Telegram, que a Canonical estava a trabalhar nisso. E que ela tinha ouvido o nosso episódio e a tua queixa, os nossos episódios e as muitas queixas que tu fazes disso não está disponível, e resolveu pegar a Canonical resolveu pegar numa das extensões que existe, que é precisamente a que tu mencionaste no episódio passado, e passar a integrá-la no Ubuntu. Ainda não está por omissão, mas deixa lá um pacote que é o GNOME Shell Extension Ubuntu Tiling Assistant, mas que faz precisamente tudo o que tu estavas a querer. Pois esse é o nome da extensão, Tiling Assistant. Sim. Pois. Este é um fork dessa. Sim, mas é normal. Eu cada vez que faço uma queixa sobre a Canonical, eles imediatamente lançam-se ao trabalho. Eu sou um gajo muito importante. Exatamente. E a Canonical ouve a comunidade. Ao contrário do que alguns possam pensar. Exatamente. Mas tu experimentaste mais sabores, não foi, Miguel? Experimentei mais sabores, sim senhor. Havia morango, chocolate e Ubuntu Studio. E lagosta. Pistache, não? Eu experimentei ainda o Ubuntu Mate. Não senti assim grandes diferenças, para dizer a verdade, com as versões anteriores do Ubuntu Mate. Para além, obviamente, das aplicações que também vêm com a nova versão por omissão, junto com o pacote todo do Ubuntu, não é? Portanto, não tenho assim muito a dizer sobre isso. Agora, fiquei impressionado com... há uns tempos atrás, era mais fã do Lubuntu, que era o Ubuntu com uma interface baseada em LXDE, que entretanto foi abandonado e a equipa do Lubuntu passou a trabalhar em LXQT. Que é muito baseado em QT, etc. Ora bem, quando o Ubuntu saiu nessa nova versão, eu francamente não me adaptei muito bem à navegação do sistema, às funcionalidades novas e isso tudo, e acabei por deixá-lo por trás. Mas nesta nova versão do Ubuntu, ele já está muito mais refinado, e isso nota-se, e a velocidade daquilo é fabulosa. Se o Ubuntu já era rápido, com o ambiente GNOME, com o LXQT, aquilo voa. E está muito melhor integrado. Por exemplo, tudo o que são snaps e outras coisas que às vezes não se integram muito bem no espaço de trabalho LXQT. Enfim, as decorações das janelas, os temas em geral, aquilo fica assim um bocadinho heterogéneo. Embora não esteja a 100%, não esteja perfeito, está muito melhor integrado. E de qualquer maneira o LXQT está muito mais fácil de utilizar, está mais intuitivo também. Eles agora têm a loja das aplicações idêntica à do Plasma, que é o Discover. Portanto, tem aquelas tipologias todas, está tudo muito bem organizado. Tem uma coisa que o Ubuntu não tinha antes, que é a descrição das aplicações, com imagens da aplicação instalada,
com as classificações dos utilizadores, etc., que era uma coisa que fazia imensa falta. E em geral está muito mais polido, de modo que eu estou a considerar seriamente virar-me para essa versão assim que sair uma versão para Raspberry Pi, para usar o meu Raspberry Pi como computador para usar todos os dias para tarefas mais ligeiras, navegação, etc. Portanto, estou à espera que saia essa versão para Raspberry Pi especificamente e depois logo se vê. E experimentaste o Studio? Pois, eu ia falar disso. E então, fiquei banzado com o Ubuntu Studio, sobretudo nesta última versão. Aquilo é tudo baseado em Plasma, não é? Aquilo é, para quem usa Plasma, aquilo é... Mais ou menos. Só um detalhe. A imagem vem com Plasma por omissão, mas o Ubuntu Studio existe para todos os desktops. Mas já lá vamos, continua. Sim, mas a versão que eu experimentei vinha com Plasma, sobretudo, acho eu, aquilo era Plasma, quer dizer... O que eu estou a dizer, a imagem por omissão vem com Plasma, mas há o Ubuntu Studio para as outras. Fica ao esclarecimento. Eu fiquei embasbacado com o Ubuntu Studio porque aquilo tem tudo o que tu possas imaginar para pessoas que se dedicam a artes gráficas, artes visuais, música, a produção de som, etc, assim, fora da caixa, já vem equipado com tudo. E não estamos a falar só do software costumeiro que, ok, para artes visuais, portanto, Krita, GIMP, Inkscape, tens o hardware para a música, não, aquilo vem com esse software todo, bem óbvio, e depois ainda vem com software para fazer a gestão e a configuração dos periféricos, sobretudo no caso da produção de som, isto é importantíssimo, ok? E no caso das artes gráficas, aquilo vem com 1001 ferramentas para configurar a gama de cor, a compatibilidade do ecrã, eu não sei como é que é de dizer isto, porque eu também não percebo muito do assunto, mas aquilo vem com uma série de aplicações para te ajudarem a configurar o padrão de cor, acho eu, que se diz assim. Gama, não sei o que é gama. Gama, sim, não é bem gama, há outras coisas, eu não percebo nada de artes gráficas, portanto também não te sei dizer, mas aquilo vem... Os pantones, eu sei esta também, os pantones. Sim, os pantones, essas coisas todas, mas especificamente no caso das artes gráficas e do tratamento de fotografia, aquilo tem uma coleção de ferramentas e de software que é assim uma coisa espetacular. E eu não... Até parece que é uma distribuição orientada para isso. É que até parece mesmo. É impressionante. De modo que quem quer que seja que trabalhe nesse meio, eu vejo muita gente nesse meio a preferir trabalhar com Macs, porque os Macs de facto têm ferramentas relativamente sofisticadas para tudo o que tem a ver com artes gráficas, fotografia, música, etc. E eles têm uma boa oferta nesse sentido. Mas caramba, o Ubuntu Studio... Para quem quer ter um computador a funcionar assim, nas horas, com tudo o que eles precisam, é uma excelente distribuição para eles descobrirem se nunca usaram e para explorarem profissionalmente, porque a complexidade daquilo também é grande. Era a pergunta que eu ia fazer aí nesse sentido. Até que ponto é que alguém que quer fazer som precisa de levar com as ferramentas de vídeo, de desenho vetorial e de produção 3D? Pois tens razão, não precisa, e o pessoal da malta das artes gráficas também não precisa do hardware nem da produção de som, mas vem não tudo dói. na caixa. Não dói. E não dói. E não dói. E podes tirar, chegas lá e tiras. Eu percebo que podes tirar. Agora, a minha pergunta era se não fazia sentido no instalador perguntarem-te o que é que tu querias fazer, que era uma coisa que acontecia, eu lembro do Mandrake, há muitos anos, fazia-te perguntas parecidas com essa, e tu instalavas o conjunto de software que querias. Ok, sim, isso faria sentido, sim. Percebes? Era uma boa ideia. Teres porque bundles, é que não contactas a equipa do Ubuntu Studio? Por exemplo, eventualmente. Porque teres uma seleção bundles de software, não é exatamente. Não é preciso. Não é preciso. Espera, o Diogo tem uma ideia. O Diogo sabe. Não tenho uma ideia. O Diogo tem o número de telefone do homem. O Diogo tem uma informação homem. que nós não temos. Uma ferramenta que não pode usar. Espera aí. Pronto. Se vocês conhecessem bem o Ubuntu Studio e se estivessem atentos a anteriores episódios em que nós já falámos disto, o Ubuntu Studio tem uma coisa que é o Ubuntu Studio Installer, que é uma ferramenta que permite pegar-te em qualquer flavor do Ubuntu
correr o installer e escolher qual é o set de pacotes para a área que tu queres. Se é para áudio, se é para vídeo, se é para desenho, se é para o que for. Especializações, sim. Exatamente. Mas E é a forma de instalar o Ubuntu Studio a partir de um outro qualquer flavor do Ubuntu. Mas é no qualquer. E Agora, instala-se- fazia sentido que isso acontecesse no ISO que eles disponibilizam, não é? Não só Pois. na ferramenta das outras distribuições ou dos Sim, outros mas flavors. é disso que eu estava a mas que falar. está disponível também no ISO. Então porquê é que o Miguel não Quer passou dizer por que vou ele? arrancar isso. depois. Depois, porra, depois de teres tudo, já lá está, quer dizer, como é que... Espera. Eu se calhar não vi isso. Porque eu então, não cheguei a instalar. Miguel. Espera. Sr. Almirante. Porque eu não cheguei a instalar o Ubuntu Studio, porque eu já não tinha espaço disponível no disco para o fazer. Estive só a ver a versão. Então só estou beta aqui há ao 10 vivo e a minutos em cores. cima de falácias. Pois. Então eu vou experimentar. Eu vou apagar aquilo que tenho no disco e vou Pois. tentar instalar para ver o que é que acontece. Portanto, Mas o olha, Soutor eu teve a instalei. referir-se a live CDs, foi? Uhum. No meu caso, sim. Ok. Mas eu instalei o Ubuntu Studio. Imediatamente reparei que ao arrancar o instalador na sessão live, ele não arranca automaticamente. Ele abre-me o instalador em português, apesar do resto da sessão estar toda em inglês. Eu suspeito que ele está a fazer isto porque usa GeoIP para adivinhar onde é que eu estou. Parece uma boa ideia, mas é uma ideia péssima. Porque se eu Então, boa estivesse ideia ou na péssima? China, Espera aí. eu acho que é uma péssima ideia. Porque se eu estivesse na China, espera, ele ia meter espera. uma interface toda em mandarim ou em cantonês ou numa Diogo. outra língua qualquer que eu não falo. Diogo, há uma expressão perfeita para E isso. eu nem sequer conseguia mudar. O homem está com pressa que o ecrã já está vermelho, pá. Deixa-o falar. Desse Pro Missão é interessante que ele utiliza o X11 Pro Missão em vez de usar o Wayland. O ecrã de login tem o indicador de teclado a dizer que o teclado está em inglês, mas eu penso que apesar disso ele não está. Há ali um bug qualquer do como é que se chama? KDM, acho que é assim que se chama. Alice, mal arranquei a sessão, o Discover avisou-me que tinha updates, o que é normal, em particular numa versão beta. Agora, o que não é normal é que o Discover não dê feedback visual sobre qual o estado da operação que está a realizar. É assim um bocado se está completa, qual é falta, quanto é que falta para acabar, seja em tempo, seja no que for. Bem, é uma beta, não é? Outra Mas coisa, pediu-te o perfil ou não? hã? Pediu-te o perfil de criação, de criador, ou seja, se eras para áudio, se eras para vídeo, se eras para vetorial. Não. Eu já lá vou a isso. Para fazeres isso, tens de arrancar o Ubuntu Studio Software Installer, que não é fácil de encontrar. Não está na barra, não sei onde é que está no menu, é que deve estar no menu, mas eu não sei onde é que está. E quem não souber que isto existe tem dificuldade em saber que existe e é difícil que novatos descubram. Mas isto é a alma do Ubuntu Studio. Para vocês virem o nosso documento aqui de preparação, eu tirei um screenshot e coloquei lá. E está lá de facto as várias categorias para o qual tu podes instalar ou remover software. Mas isto faria todo o sentido ter logo no instalador de raiz. Sim, Quando mas pegas o no instalador ISO, acho que não permite vou fazer instalar mas devia. Mas eles não desenvolvem instaladores, eles desenvolvem a distribuição, mas não desenvolvem instalador. O instalador é o Calamares. Então, e o Ubuntu Studio Installer não é desenvolvido por eles? O instalador da distribuição e o Ubuntu Studio Install não é a mesma coisa. Mas eles fazem instaladores. Ele faz o Ubuntu Studio Installer, que é um instalador de software, não um instalador de sistema operativo. Bom, então vamos lá ver uma Mas eles coisa. não controlam o instalador da sua distribuição? Ele é como se fosse como é que se chama? Agora não me lembro. É um software da Debian que te permite instalar certos bundles de pacotes. Lembro-me disso. Sim. Determinados. Mas temos que terminar isto. Isto dava um episódio. Mas O instalador do Ubuntu Studio dava um episódio.
Exatamente. Ainda temos mais eu experimentei mais sabores, Skype, falamos disso no próximo episódio. Temos tempo. E resta então dizer que este episódio foi produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrão, pelo Miguel, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até à próxima. Boa festa.